Os Estados Unidos emitiram um alerta direto que pode aumentar significativamente as tensões nos mercados globais de energia e na segurança internacional. O secretário do Tesouro dos SUA, Scott Bessent, declarou que Washington pretende impedir que a China, sua concorrente direta, tenha acesso ao petróleo iraniano, sinalizando que petroleiros chineses transportando tais carregamentos poderão ser bloqueados, especialmente no estrategicamente crucial Estreito de Hormuz. Suas declarações deixaram muito claro que, embora a China possa continuar comprando petróleo, o petróleo bruto iraniano estará fora dos limites para a China sob a aplicação das sanções norte-americanas. Está muito claro que tais declarações são completamente inaceitáveis. Elas são inaceitáveis. Os Estados Unidos não têm autoridade para ditar de quem a China compra seu petróleo ou quem vende petróleo para a China, assim como não tem autoridade para ditar com quem o Irã escolhe comercializar. Ou seja, isso por si só representa um imenso nível de arrogância que afasta o mundo inteiro das ambições imperiais de Bessent de ordenar que nações soberanas ajam contra seus próprios interesses nacionais. E pode-se argumentar, fazer declarações como essa também não é do interesse dos Estados Unidos, pois afasta o mundo inteiro do país. Ninguém gosta de ser mandado, especialmente contra seus próprios interesses nacionais. Ainda assim, essa posição reflete uma mudança das sanções econômicas tradicionais para uma possível aplicação física no mar. Portanto, há uma diferença agora. Há uma nuance muito pequena, muito pequena. Ao mirar em embarcações chinesas envolvidas no transporte de petróleo iraniano, os Estados Unidos estão ampliando sua campanha de pressão para além de Teherã e desafiando diretamente as linhas de abastecimento de energia de Pequim. E, portanto, sua segurança nacional que está ligada à energia, bem como a sua base industrial. Considerando que uma parte substancial dos embarques globais de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, qualquer interrupção ali traz consequências globais imediatas, não apenas para os países envolvidos, mas para os mercados de energia em todo o mundo. Autoridades dos Estados Unidos têm acompanhado esses alertas com declarações sobre prontidão e eficácia militar. Brad Cooper, que está no comando do Comando Central dos Estados Unidos, afirmou que um bloqueio dos portos iranianos já foi totalmente implementado. Ele enfatizou que as forças norte-americanas mantêm superioridade marítima na região. A realidade, como qualquer observador atento saberia neste ponto, é muito diferente do que o pensamento desejoso do Sr. Cooper parece sugerir. Mas, de acordo com suas declarações, o comércio marítimo do Irã foi efetivamente interrompido em um curto espaço de tempo. Considerando que uma grande parte da economia iraniana depende do comércio marítimo, tais ações poderiam exercer uma imensa pressão econômica sobre Teherã. Sim, mas há outra nuance que eu gostaria de destacar. Isso também prejudicaria os aliados do Golfo dos Estados Unidos, e os prejudicaria ainda mais. Os países do Golfo dependem totalmente de importações, desde alimentos até medicamentos. E se os Estados Unidos bloquearem os embarques, os países do CCG seriam os mais afetados, não o Irã. No entanto, esses desdobramentos levantam sérias preocupações jurídicas e geopolíticas, como é de se esperar. De acordo com a definição de agressão das Nações Unidas adotada em 1974, o bloqueio dos portos ou da costa de uma nação pelas forças armadas de outro Estado pode ser considerado um ato de agressão, um ato de guerra. E assim, esse arcabouço fornece ao Irã uma base legal para reivindicar a autodefesa. E é muito importante entender isso. Em termos práticos, o Irã tem o direito de se defender. Tem o direito de defender seus portos e seu comércio, como qualquer nação soberana. Além disso, qualquer ação direta contra embarcações chinesas poderia ser interpretada como um ataque aos bens de outro Estado, aos bens chineses nesse caso. E isso poderia potencialmente ampliar o escopo do conflito. Só podemos esperar que os Estados Unidos não ousem atacar embarcações estrangeiras no Golfo Pérsico, mas, dadas suas execuções extrajudiciais no Caribe no início deste ano, talvez seja justo supor
que todas as opções estão sobre a mesa. A incerteza em torno de como o Irã e a China irão reagir adiciona outra camada de risco. Autoridades iranianas já sugeriram anteriormente que poderiam retaliar ameaçando ou bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb. O estreito é, naturalmente, outra passagem marítima vital que conecta rotas comerciais globais importantes ao Mar Vermelho. Tem outro vídeo que aborda esse tema em grande detalhe. Você pode assisti-lo em seguida se quiser. Embora nenhuma ação desse tipo tenha sido tomada até agora, a possibilidade continua significativa, especialmente se as tensões continuarem a aumentar ou se o Irã buscar aumentar a pressão em resposta à capacidade de Washington de bloquear seus portos marítimos. Portanto, isso também pode acontecer. Isso poderia ser uma resposta de Teherã. O Ansar Allah entrou na guerra há várias semanas ao lançar vários mísseis contra Israel, mas desde então tem permanecido à margem, enquanto o cessar-fogo está prestes a expirar na próxima semana. Portanto, ainda resta ver o que eles podem fazer em resposta ao bloqueio de Trump. As dinâmicas regionais complicam ainda mais a situação, é claro. Grupos armados alinhados com o Irã, como as forças Houthis do Iêmen, ou seja, o próprio Ansar Allah, têm capacidade para interromper rotas marítimas e podem usar isso como forma de pressão em resposta à agressão de Washington, mas ainda não agiram nesse contexto. A contenção deles pode, na verdade, refletir uma decisão estratégica de esperar e simplesmente observar como a situação geopolítica mais ampla se desenvolve, incluindo as tensões em curso envolvendo Israel bombardeando o Líbano. Se dermos um passo atrás, a situação evidencia uma crescente confrontação pelo controle das rotas globais de comércio e dos fluxos de energia. Enquanto autoridades dos Estados Unidos enfatizam estabilidade e comunicação contínua com a China, sabemos que isso é apenas conversa, simples conversa. Suas ações provam o contrário. Os Estados Unidos, sob o governo Trump, estão agindo de maneira extremamente hostil em relação a praticamente qualquer país estrangeiro. E isso certamente não passa despercebido por grandes atores globais como a Rússia e a China. A coexistência dessa iniciativa diplomática, que em diversas ocasiões se mostrou uma verdadeira encenação, e da sinalização militar, evidencia o equilíbrio frágil que atualmente define as relações entre as grandes potências do mundo. Em última análise, em resumo, a situação em desenvolvimento levanta questões cruciais sobre se essas medidas permanecerão limitadas ou evoluirão para um confronto mais amplo entre os Estados Unidos e o Irã no Golfo Pérsico, à medida que o cessar-fogo expira. As ações realizadas no mar, especialmente aquelas que envolvem grandes potências como os Estados Unidos e a China, trazem riscos inerentes de escalada, como sabemos. O que começa como um esforço para aplicar sanções pode rapidamente se expandir em um conflito geopolítico maior, com implicações globais de longo alcance. Além disso, Besson defende a apreensão das contas bancárias do Irã em todo o mundo, inclusive na China. Ele afirmou que o Tesouro dos Estados Unidos está impondo sanções secundárias a 2 bancos chineses que podem abrigar contas iranianas. Claramente, isso é ilegal, um indicativo do desespero da administração Trump, não de influência. Também publiquei vários trechos interessantes de Besson explicando seu argumento. Eu espero encontrar esses vídeos no meu X e no meu Telegram. E vou reproduzir aqui para vocês décadas. 2 bancos chineses receberam cartas do Tesouro dos Estados Unidos. Não vou identificar os bancos, mas dissemos a eles que se pudermos provar que há dinheiro iraniano passando por suas contas, estamos dispostos a impor sanções secundárias. Nick, go ahead. Thank you, Caroline. Go ahead, Nick. Just a quick follow-up. So my question O senhor está considerando algum alívio adicional das sanções, senhor secretário, para os países que estão enfrentando dificuldades neste momento, a fim de fornecer mais petróleo aos seus aliados?
Não renovaremos a licença geral para o petróleo russo e não renovaremos a licença geral para o petróleo iraniano. Novamente, isso se refere ao petróleo que já estava em trânsito antes de 11 de março. Portanto, todo esse volume já foi utilizado. As tensões estão claramente aumentando internacionalmente e aqui nos Estados Unidos. Com as eleições de meio de mandato se aproximando em apenas alguns meses e a derrota dos Estados Unidos no Irã se tornando cada vez mais evidente, é impossível prever o que pode acontecer a seguir, à medida que o governo Trump fica mais desesperado para salvar as aparências e reivindicar uma vitória. Fiquem ligados. Muito obrigado por assistirem. Como sempre, agradeço o seu tempo. Curtam, inscrevam-se e compartilhem. Sigam-me no Substack e no Patreon. Adoraria vê-los nessas plataformas. E, como sempre, espero vê-los aqui amanhã. Cuidem-se. Look forward to seeing you here tomorrow. Take care.